nosso bate-papo de hoje, a gente vai conversar mais uma vez sobre saúde, mas a gente vai falar sobre algo bem diferente que ainda não abordamos aqui no Tudo a Ver. A gente vai falar sobre Parkinson. E para falar sobre isso, eu recebo aqui uma professora, pesquisadora, também 2 alunos da área que são biomédicos, pesquisadores também. E estão comigo a professora Jade de Oliveira. Jade, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carol. É um prazer te receber aqui. Obrigada. Também está comigo o Matheus Scarpato Rodrigues. Matheus, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol, todos os telespectadores. E também está comigo a Mariane Duarte. Mari, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Para quem está nos assistindo e conhece algum familiar, né, Jade, que tem essa questão, que tem a doença de Parkinson, às vezes até já tem uma noção. Mas para quem não sabe, o que é o Parkinson e como é que ele se manifesta? A doença de Parkinson, ela é uma doença neurodegenerativa. Ela é uma doença crônica, então ela tem um desenvolvimento ao longo de vários anos. Ela acomete principalmente pessoas acima de 65 anos, então a gente diz que é uma doença relacionada à idade. Quando eu falo neurodegenerativa, é porque ela é caracterizada pela perda de neurônios. Então o indivíduo ele vai ter uma exacerbação da morte de neurônios do sistema nervoso central. Então uma região que é chamada de substância negra. Então, por isso ele vai ter toda a clínica, né, da doença que são alterações motoras. E além dessa região cerebral, também acomete outras regiões, então tendo sintomas que também não são motores. Isso é difícil porque é uma questão que dá para prevenir, não dá, Jade? Porque quando a gente fala, né, de perdas de neurônios, envelhecimento, é muita questão da idade também, que infelizmente a gente sabe que isso vai acontecendo, né? Existem casos que são familiares, de origem genética. Já foram identificados inúmeros genes que, quando a pessoa apresenta, né, uma alteração nesse gene, ela está mais susceptível a desenvolver essa doença. Mas 90% dos casos são de origem ambiental, na verdade são multifatoriais. Então, eu gosto sempre de dizer que é o resultado de tudo aquilo que a gente se expõe ao longo da nossa vida. Tanto os positivos quanto os fatores negativos, né? Então, na verdade, pode sim, né, ser prevenida e são vários os fatores, né, relacionados a ela. A gente pode, geralmente quando a gente fala aqui sobre algum tema de saúde, né, quando fala sobre prevenção, eu sempre costumo dizer que uma hora a conta chega, né, e a Jade falando isso, é uma questão realmente, né, Mari, que a gente pode pensar que se a gente fizer tudo muito certo, ainda assim a gente tem riscos, né, mas a gente precisa realmente cuidar o máximo possível da saúde, né. É verdade. Prevenção, né, que a gente pode prevenir, lá na frente vai o resultado, né. E às vezes a gente não tem essa dimensão de que realmente vai interferir, né? Porque eu sou muito jovem, porque lá na minha família ninguém teve isso, e aí a gente vai vivendo como se não houvesse amanhã, né? E Jade, essa questão do Parkinson, a gente lembra muito da questão da mão tremendo, né? Muito caracterizada isso. E a gente lembra muito também do Papa, né? Que tinha Parkinson. Que outros sinais que a doença vai dando e a gente consegue identificar, às vezes, por exemplo, tem fase inicial? Sim, como eu falei, são sintomas motores e não motores. Esse tremor que você falou da mão, ele é um sintoma motor, bastante característico. Além disso, o paciente ele também tem dificuldade de se movimentar, tem alterações posturais, tem rigidez muscular. Então, tem esses sinais motores são bem característicos da doença. Mas, além disso, tem os sintomas não motores, como, por exemplo, depressão, ansiedade. Ao longo dos anos, ele desenvolve demência, então ela também é um tipo de demência. E os estudos mostram que sintomas depressivos são uma das características mais precoces da doença. Então, os primeiros sinais que podem vir a ocorrer. E, Matheus, tem assim um público que é mais atingido, mais afetado, além dessa questão da genética, né? São homens, são mulheres, a partir de tal idade, vocês já têm essa informação? Sim, temos sim. O principal fator de risco para o desenvolvimento da patologia de Parkinson é justamente o envelhecimento. Então, pessoas acima de 65 anos têm maior suscetibilidade. Isso também é maior em homens do que em mulheres, essa suscetibilidade, né? A gente deve estar discutindo antes de entrar por que seria maior em homens, né?
pelo fato um pouco de ter a relação dos hormônios, né, que teoricamente eu acho que os hormônios femininos acabam causando um efeito protetivo sobre o desenvolvimento dessa patologia, e também a maior exposição a toxinas ambientais, que também é um fator de risco para o desenvolvimento do Parkinson. Teoricamente, se a gente for pensar em exposição a toxinas ambientais, a gente direciona a atividade agrícola, né? Então tem mais homens do que mulheres fazendo essa atividade, né? E talvez por isso acontece esse acometimento maior em homens do que em mulheres. E é uma questão que preocupa uma família inteira, né? Quando isso acontece. E esse diagnóstico, ele demora para acontecer, né? Vocês falaram dos sinais de pessoa já com depressão, né? Já dando esses alertas. Mas até se acontecer, se chegar nesse diagnóstico, demora ou é algo muito rápido? Na verdade, ele não é uma doença que não tem um marcador bioquímico, algum teste sanguíneo que você possa fazer. Então, ele vai ser feito por um médico neurologista. E eu acredito que esses sintomas depressivos, apesar de a gente ter esse conhecimento de eles serem mais precoces, fica difícil relacionar já o aparecimento da doença. Então, a partir do aparecimento dos sintomas motores, que se tem o diagnóstico. Porque são visíveis, né? Isso. E o médico, ele precisa distinguir, porque a doença de Parkinson não é a única doença de movimento, de alterações motoras. Então, existem um critério, né? Ele precisa avaliar esses critérios para, então, fazer o diagnóstico da doença. Mas claro que quanto mais precoce isso acontecer, melhor, porque quanto mais cedo ele iniciar o tratamento, ele vai ter uma melhor qualidade de vida, né? A expectativa de vida aumenta quando ele faz o tratamento apropriado. Porque não tem cura, mas tem tratamento, é assim? Isso, ela na verdade não tem cura, mas você consegue melhorar a expectativa de vida do paciente. Esse é o principal problema dessa doença, né? E das outras doenças neurodegenerativas, é que não há uma cura. Então, o que se consegue, muitas vezes, é melhorar os sintomas e melhorar, então, a qualidade de vida. Mas, a partir de um determinado momento, devido à grande quantidade de morte neuronal, o paciente ele vai tendo o que você falou, né? E não acaba acometendo somente ele, né? Precisa de toda uma estrutura familiar, porque ele vai perdendo a habilidade de realizar as suas tarefas diárias. Então, isso é bastante impactante. O paciente com Parkinson, ele perde também, a pessoa não fica mais lúcida, perde consciência também, vai diminuindo isso ou não? É só questão motor, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que está passando por isso, que a situação é ruim, como é que é essa questão? Também tem o prejuízo cognitivo, né? Prejuízo de memória, de aprendizado, além disso a dificuldade da fala, atenção, ele vai ao longo dos anos desenvolvendo demência também. E na verdade isso é considerado a principal causa de causar, né? O que mais vai levar ele a ficar com pouca habilidade para realizar suas tarefas, porque ele vai ter todas essas alterações cognitivas. Para quem está nos assistindo, eles trabalham com pesquisas na área de Parkinson, a professora Jade e a professora na Unesc, o Matheus e a Mariane são biomédicos, eles fazem essa área de pesquisa. Eu queria que tu explicasse, Matheus, como é que é essa rotina de vocês lá no laboratório, o que vocês buscam, né? Como é que vocês fazem essas pesquisas, porque com certeza vocês têm muita expectativa de contribuir, de ajudar com relação a isso, né? Então, hoje lá na universidade a gente faz pesquisas pré-clínicas, né, que são pesquisas com animais. Então a gente sempre procura elaborar um projeto de pesquisa para a gente investigar uma certa área dessa doença, focar em uma coisa e para a gente conseguir melhor investigar essa relação, né? Então o que hoje a gente está se desenvolvendo, meu projeto, por exemplo? A gente já está desenvolvendo um projeto onde a gente trata esses animais, esses camundongos, com uma dieta rica em colesterol, porque além dos fatores de risco que a gente citou anteriormente, a hipercolesterolemia, que é o alto nível de colesterol no sangue, também tem relação com o desenvolvimento da patologia de Parkinson. Então a gente ofertou essa dieta para os camundongos e durante 8 semanas, um tratamento crônico, já pode-se dizer, e para verificar se há alteração ou não desses alterações motoras ou depressivos características da doença de Parkinson nesses animais.
E daí a gente ofertou para eles também uma nanopartícula inorgânica para melhor investigar essa relação, que tem alterações caracterizadas por altos níveis de colesterol no sistema nervoso central que são de cunho inflamatório. Então, como essa nanopartícula tem uma atividade anti-inflamatória bastante importante, a gente está querendo visualizar se esse tratamento pode ser promissor e futuramente tentar melhorar esse tratamento como melhor conhecimento desse fator de risco. Né? E faz quanto tempo que tu está atuando na área da pesquisa ali? Eu, particularmente, eu fiz faculdade 4 anos e fiz 3 anos de iniciação científica. Então, já há 3 anos, durante a graduação, eu já estava atuando na área da pesquisa. Daí eu me formei em 2017 e já ingressei direto no mestrado. Então, eu finalizei esse ano, e no passado já estou com 1 ano praticamente de mestrado. Finalizei o projeto agora no final do ano, se tudo correr certo. Que legal, vai correr, né? E Mariane, você, a mesma pesquisa? Se não, como é que atua? No meu projeto de mestrado, a gente vai utilizar um modelo experimental de doença de Parkinson também, só que a gente vai utilizar através de uma neurotoxina, a 6-hidroxidopamina, e essa neurotoxina ela vai ser injetada diretamente no sistema nervoso central desses animais, que são camundongos também. Aí esses animais eles vão ser tratados com uma dieta rica em colesterol, e depois a gente quer avaliar se esses animais que têm hipercolesterolemia, que é os níveis aumentados de colesterol, se esse fator de risco ele vai aumentar a progressão da doença de Parkinson nesses animais. E o meu projeto a gente vai avaliar tanto em machos quanto em fêmeas, que como a gente já falou, é uma doença que acomete tanto homens quanto mulheres. Então nós vamos utilizar animais de ambos os sexos. E também teu projeto é para esse ano ou tem um prazo diferente? Não, tem um prazo. Eu entrei um pouco depois do Matheus. Eu me formei no mesmo ano, me formei em 2017, só que eu entrei um pouquinho depois. Então o prazo é para o ano que vem. Legal. E professora, a importância da pesquisa, né, na área da patologia da doença de Parkinson para a sociedade, para a universidade, porque a gente até falava aqui antes de começar que a Unesc tem muito forte isso, a área da pesquisa, né? A gente já recebeu alguns pesquisadores e eu acho isso muito legal, de quem está nos assistindo, de a gente que é o público leigo dizer, olha, as pessoas estão preocupadas, né? Estão tentando melhorar a qualidade de vida de alguém, descobrir alguma coisa nova e essa pesquisa, essa preocupação acontece tão pertinho da gente, né? Então, como outras doenças, ela não tem cura e ela não tem bem determinado o que leva a essa morte neuronal. Então, os caminhos não estão bem descritos. Então, aí que a pesquisa entra, né? Porque a gente, no laboratório, a gente faz uma pesquisa básica, mas essas pesquisas básicas, elas vão ser inspiração para a busca de fármacos, né? Então, e nós ainda estamos buscando possíveis fatores que podem ser prevenidos. Então, como o Matheus falou, a gente tem um estudo com nanopartículas e, além disso, também outros alunos de mestrado estão estudando se a melatonina, se o resveratrol, se eles podem ter efeitos que previnam essa progressão da doença. E utilizando fatores de risco, né? Tanto a hipercolesterolemia, que é um fator metabólico, como também rotenona, que é utilizado na lavoura, né, e que já é bem determinado causador de doença de Parkinson. Então, a pesquisa ela é muito importante para ajudar a entender o que leva à doença, né? Lá dentro nas células, nas moléculas, o que está acontecendo. Então, a pesquisa é muito importante. Na Unesc, nós temos um programa de pós-graduação bem conceituado que trabalha com inúmeras doenças, então contribuindo para a pesquisa no nosso país, né? Com certeza. E professora, quando a gente fala da pesquisa, né, eles estavam contando como fazem essa questão de camundongos. Daí às vezes parece que é coisa que vocês, é um ambiente muito natural de vocês, né? Mas para quem não é desse ambiente, parece coisa assim que a gente vê em filme, em séries, e é assim mesmo que acontece. E outra coisa, vocês fazem essa pesquisa direto com os animais, não com as pessoas, porque eu queria que vocês explicassem, assim, até para matar a curiosidade das pessoas. Então, eu, na verdade, tenho projetos com humanos, projetos com animais e projeto com células. As células seria o in vitro que a gente fala, né? Que daí você tem um neurônio isolado e consegue trabalhar melhor para entender esses mecanismos patogênicos. Então, em humanos,
eu tento buscar ver em indivíduos hipercolesterolêmicos sinais precoces da doença de Parkinson, como, por exemplo, sintomas depressivos. Então, nós temos um projeto com eles. E os animais são os estudos pré-clínicos, né? Então, quando a gente quer testar se a melatonina, se o resveratrol, se eles podem prevenir a consequência dos fatores de risco para a doença de Parkinson no cérebro, eu tenho que primeiro fazer isso com os animais, né? Então a gente trabalha com os animais no laboratório. E, Matheus, cada um tem o seu ambiente, o seu local, Sim. os seus camundongos ali. Como é que funciona isso no dia a dia de vocês? Então, lá na Unesc a gente tem o Centro de Bioterismo da Unesc, que é um biotério próprio, onde esses animais são criados, ficam durante toda a vida dele até o momento que a gente decide fazer a eutanásia deles. Mas a gente costuma dizer que ele vive no mundo deles. O mundo deles é a gaiola. A gaiola, para camundongos, ele fica no máximo 10 camundongos por gaiola, ou por caixa, melhor. E esse meio ambiente onde eles ficam, a gente trabalha com eles, a gente manipula eles ali e desenvolve a nossa pesquisa a partir desse ambiente onde eles estão. E Mari, cada um tem os seus, cada um tem na sua caixa, um está identificado, como é que é? Porque, querendo ou não, né, é o projeto de vida de vocês hoje, né? É algo muito sério, né? Vocês vão embora e ficam preocupados, como é que funciona isso? Na verdade, a Unesc, ela tem um espaço muito bom, porque tem, como o Matheus falou, tem o espaço do biotério, onde esses animais eles ficam com água, comida, a temperatura é tudo controlado, então eles têm uma vida boa lá, né? E aí tem o espaço onde são feitos os testes comportamentais, experimentação. Então lá dentro, a partir do momento que tu tem o teu projeto aprovado, porque tudo a gente manda para um comitê de ética, é tudo certinho, assim, né? Então, a partir do momento que esse projeto é aprovado, esses animais são separados e aí a gente etiqueta as caixas, então é tudo bem organizado. O meu projeto tem os meus animais, o projeto do Matheus tem os animais dele, mesmo a gente trabalhando junto, porque um ajuda o outro, mas cada um tem o seu... E tem uma quantidade, cada um tem um, porque também não dá para trabalhar só com um, né, professora? Não, a gente tem sempre para cada teste. Então, como a gente trabalha com uma doença do sistema nervoso central, se a gente quer caracterizar, que a gente está vendo as características da doença nos animais, a gente precisa fazer testes comportamentais. Então, nós avaliamos, por exemplo, essa alteração postural, característica da doença de Parkinson, os sintomas motores. E para você dizer que aquilo que realmente foi visto o fenômeno, precisa fazer análise estatística. Então, precisa ter um N, né, que a gente fala que é um número correto dos animais. A gente faz cálculo amostral. Então, geralmente a gente usa por grupo experimental, por exemplo, aquele que vai ser o controle, que não recebe nada, 10 animais. Daí aquele que vai receber a dieta com colesterol, mais 10 animais. Então, geralmente é assim que a gente trabalha. E daí depois dessa pesquisa toda, vai para o papel, vai para a dissertação de vocês, para provar aquilo que vocês estudaram durante 1 ano, 2. É isso aí. Daí a gente sempre procura publicar esses resultados em revistas internacionais, então a gente escreve o artigo científico. Geralmente ele é escrito em inglês, a gente manda para uma revista, passa um processo de revisão e se tudo ocorrer bem ele é aceito e é publicado na revista internacional. Ele fica na internet, é livre acesso, tem um site que se chama PubMed, onde é uma biblioteca muito extensa, recheada de artigos científicos e tudo que tu pode imaginar. Ali onde então a maioria dos artigos são publicados no mundo inteiro. Então a gente sempre visa produzir esse conhecimento para contribuir de alguma forma, né, e colocar nesse site, alimentar esse site. E professora, você orienta os dois? Tem mais alunos? Dá aula também no assunto? Eu tenho os 2 alunos de mestrado, mais outros 2 alunos que são de uma parceria da Unesc com uma outra universidade do Espírito Santo. Então, tem 4 alunos de mestrado. E alunos de graduação, alunos que estão cursando biomedicina, farmácia e que fazem um estágio que a gente diz que é iniciação científica. Então, eles também vão ao laboratório, nos ajudam. E, além disso, eu também sou professora do curso de farmácia, do curso de biomedicina. Então,
divido meu tempo entre as aulas da graduação e a orientação no laboratório. É bastante coisa. Vocês pensam também em seguir essa carreira acadêmica, de tamanho de dar aula? O que vocês imaginam? Com certeza. Que legal. Professora, para quem está nos assistindo, só antes de a gente encerrar, eu queria que você repetisse que sintomas que a pessoa precisa ficar alerta, né? A gente já sabe que é principalmente em homens, principalmente pessoas mais idosas, mas que sintomas que a gente tem que ficar alerta para observar se às vezes o meu pai, o meu avô, alguém na minha família está dando sinais de que pode estar desenvolvendo a doença de Parkinson. São sintomas motores, alterações posturais, rigidez de movimento, então esse indivíduo ele vai ter uma dificuldade de se movimentar, de mudar de padrão de movimento, tremor em repouso, então quando ele estiver em repouso ele vai ter tremor principalmente dos membros superiores, então na mão, como você tinha falado. E além disso, ele pode apresentar prejuízos de memória, de aprendizado, de atenção, sintomas depressivos, ansiedade. Aquela ida ao médico de tempos em tempos é fundamental. Com certeza. Quero agradecer a vocês, desejar muito sucesso, né? Torcer para que o Matheus consiga esse ano, que a Mari consiga ano que vem, nos prazos que vocês imaginam, e que a gente possa, né, quando tiver os trabalhos publicados, trazer também os resultados aqui, porque eu tenho certeza que é muito importante para que a gente, enquanto sociedade leiga e a sociedade científica também, né, tenha conhecimento daquilo que vocês estão fazendo. Professora, muito obrigada e a gente está à disposição. Obrigada também, Carol. Matheus, obrigada e sucesso para ti. Obrigado, sucesso para todos nós. Mariane, também quero agradecer, bastante sucesso. Obrigada. A gente vai para um breve intervalo e na volta a gente já falou sobre doença de Parkinson, na volta a gente vai falar sobre saúde bucal e também sobre atividades culturais gratuitas. O SESC tem muita coisa bacana e a gente vai conhecer a agenda desse ano. Então, se você gosta de música, gosta de arte, de teatro, fica ligadinho que daqui a pouco é o assunto por aqui no Tudo a Ver.